4 motores quando todos os outros escolheram 2. Os finais dos anos 1980, a aviação estava obcecada por eficiência. Jatos bimotor dominaram os céus. As regulamentações ETOPS estavam se expandindo rapidamente. Foi então que a Airbus fez algo ousado. Eles construíram o A340, uma aposta que prometia flexibilidade incomparável em uma era de regulamentos rigorosos. Mas essa escolha contrária desencadeou uma cascata de decisões de engenharia que fizeram dessa aeronave algo único no céu. Porque a Airbus escolheu motores pequenos para um avião tão grande? Qual é aquele estranho som de latido que ecoa pela cabine? Como eles esconderam banheiros no compartimento de carga? E por que um A340 em particular se tornou tão lendário que os mecânicos cochichavam com ele antes de cada voo? Você está prestes a descobrir 9 peculiaridades extraordinárias do mais fascinante fora da curva da aviação. De motores que pareciam surpreendentemente pequenos para seu tamanho, a um som hidráulico que imitava um cachorro latindo, de trem de pouso escondido, ao jato de corredor único mais longo do mundo que desafiou todas as convenções. A aeronave que ousou ser diferente quando a conformidade dominava tudo. Confie em nós. A peculiaridade mais surpreendente vai mudar para sempre a forma como você vê a personalidade das aeronaves. Peculiaridade 1. Fique ao lado de um A340, especialmente das variantes mais antigas, menos 200 e menos 300, e algo parece estranho. 4 motores pendem das asas, mas parecem quase ridiculamente pequenos, como se alguém tivesse colocado luvas de peso meio médio em um boxeador pesado. Enquanto o 777 ostentava gigantescos turbofans, os primeiros A340 pareciam quase delicados em comparação. Porque a Airbus aparentemente limitaria seu jato de longa distância mais importante? A resposta revela tudo sobre a filosofia do A340. Ele foi projetado com uma configuração de 4 motores, numa época em que as normas ETOPS para aviões bimotor estavam se expandindo rapidamente. Esses primeiros A340 compartilhavam design com o bimotor A330, exceto pelo motor CFM International CFM56, disponível e altamente confiável. A aposta estratégica era elegante. 4 desses motores bem testados e moderadamente potentes podiam igualar a força total de 2 motores maiores, mais potentes, mas menos comuns. Crucialmente, essa configuração proporcionava uma vantagem imediata e decisiva: a completa liberdade das restrições ETOPS. As companhias aéreas podiam voar no A340 diretamente sobre vastos oceanos, regiões polares ou territórios remotos, sem precisar de aeroportos de desvio dentro da distância prescrita. Flexibilidade operacional incomparável. Um grande ponto de venda para certas companhias aéreas nacionais e rotas específicas de longa distância sobre áreas desertas. O CFM56 era renomado por sua confiabilidade. Ter 4 significava redundância máxima. Se um motor falhasse, os outros 3 podiam facilmente compensar. A manutenção era simplificada. As equipes de solo no mundo inteiro conheciam intimamente o CFM56. Mas a física não negocia. Esses motores pequeninos produziam um som suave em vez de um rugido retumbante. Embora agradável para os passageiros, isso se traduzia numa característica operacional distinta. Os A340 pesados exigiam pistas de decolagem excepcionalmente longas. Eles usavam cada centímetro da pista, às vezes tornando certos aeroportos quentes e altos difíceis ou proibidos para partidas com carga completa. Os pilotos brincavam dizendo que conheciam cada rachadura da pista de cor durante a longa aceleração. Para colocar em perspectiva, um único motor moderno GE9X do Boeing 777X pode produzir mais empuxo do que os 4 CFM56 juntos em um A340 antigo. Então, o mundo mudou. A confiabilidade dos motores disparou além do que ninguém sonhava.
permitindo que o ETOPS se expandisse para 240, 330 e até 370 minutos, tempo suficiente para os bimotores voarem quase para qualquer lugar. Os preços do petróleo dispararam. As preocupações ambientais sobre consumo de combustível cresceram. De repente, 4 motores significavam 4 contas de combustível, 4 cronogramas de manutenção e 4 problemas potenciais quando 2 fariam o trabalho igualmente bem. A maior força do A340 virou sua fraqueza fatal comercialmente. Peculiaridade 2. Olhe por baixo de um A340, especialmente as variantes esticadas menos 500 e menos 600, e você vai contar 3 conjuntos de trem de pouso principal. 2 sob as asas, e um terceiro conjunto distinto localizado na barriga do fuselagem. Esse bogue central não é decoração, é a chave para suportar o peso imenso da aeronave e seu comprimento extraordinário. À medida que a Airbus esticou sua criação para a variante menos 600, que por um tempo foi a maior aeronave de passageiros do mundo, o peso máximo de decolagem ultrapassou o que 2 conjuntos de trem de pouso poderiam suportar com segurança. Sem suporte adicional, as forças enormes exercidas durante a decolagem e o pouso rachariam as pistas, danificariam os táxis e desgastariam prematuramente os pavimentos dos aeroportos. Então, eles adicionaram um terceiro trem de pouso principal. Isso pode parecer simples, mas teve implicações profundas em como o A340 se movia no solo. Esse trem extra significava um raio de giro maior, uma distância entre eixos efetiva mais longa e exigia marcações especiais nos portões dos aeroportos. As equipes de solo precisavam de novo treinamento só para rebocá-lo ou manobrá-lo com segurança em pátios congestionados. Mas aqui está a parte genial. Esse trem adicional abriu possibilidades imensas. A capacidade de suportar pesos maiores significava mais combustível, mais carga e, em última análise, mais alcance. As companhias aéreas podiam lançar rotas ultralongas que seus concorrentes, limitados por regulamentos ETOPS de 2 turbinas ou por capacidades menores de peso, simplesmente não conseguiam tocar. Aeroportos remotos com restrições de peso no pavimento de repente ficaram acessíveis. Uma solução engenhosa de engenharia que expandiu o envelope operacional do A340. O cenário de pesadelo, embora raro, envolvia uma falha no trem central. Embora os trens restantes pudessem suportar o pouso, seria um evento muito difícil e estruturalmente desgastante. Os pneus seriam sobrecarregados e as estruturas da fuselagem sofreriam sob a carga aumentada. Os mecânicos brincam e chamam isso de pouso com trem recolhido leve. Esse trem central conta uma parte fundamental da história do A340, soluções ousadas com consequências operacionais intrincadas. Peculiaridade 3. Aqui está algo que 99% dos passageiros não percebem em um A340, especialmente na variante menos 600. Preste muita atenção à parte traseira da cabine. As janelas dos passageiros não ficam perfeitamente alinhadas em uma linha horizontal. Em vez disso, elas sobem, de forma suave, sutil, mas inegavelmente para cima em direção à cauda. Visualmente, isso parece errado, até você entender a razão genial por trás disso. A Airbus enfrentou um desafio: como maximizar o espaço útil para a carga na seção traseira, estreita e afunilada da fuselagem da aeronave, sem comprometer o conforto dos passageiros ou o espaço para a cabeça. A solução elegante deles foi inclinar levemente o piso da cabine traseira para cima. Essa pequena alteração no design criou preciosos centímetros extras de espaço vertical no compartimento de carga abaixo, permitindo que contêineres de carga padrão se encaixassem de forma mais eficiente e estendendo o volume de carga utilizável mais para trás, em direção à cauda. Os passageiros mal percebem essa inclinação. O ângulo é tão sutil que você precisaria de um nível de carpinteiro para detectá-lo, e isso não afeta o conforto ao caminhar ou sentar.
Mas para as operações de carga, esses centímetros extras significaram milhões em receita adicional ao longo da vida útil da aeronave, especialmente em rotas de longa distância, onde a capacidade de carga é um grande gerador de receita. As consequências dessa decisão de engenharia foram sentidas por toda a parte. Os cálculos da estrutura interna pressurizada da aeronave tiveram que levar em conta o piso inclinado. As próprias molduras das janelas precisaram de atenção especial para se adaptarem à mudança da estrutura interna. Até o acionamento dos escorregadores de emergência nas portas traseiras teve que ser cuidadosamente projetado para considerar a leve inclinação para cima da fuselagem. O pensamento clássico da Airbus: aproveitar cada milímetro cúbico da aeronave para máxima eficiência. Nenhum espaço desperdiçado, nenhuma oportunidade de receita perdida. Essa recolha sutil de design é um testemunho invisível do planejamento meticuloso que foi feito para otimizar todos os aspectos do A340-600 para a sua missão planejada. Peculiaridade 4. Se você já voou em um Lufthansa A340-600, pode ter experimentado uma de suas particularidades mais únicas. No meio do voo, se a natureza chamasse, você poderia se ver descendo uma escada em espiral, para baixo, cada vez mais, aparentemente rumo ao porão de carga, só para se deparar com um banheiro totalmente equipado, discretamente instalado entre onde os contêineres de frete normalmente ficariam. Isso não era para economizar custos, era para maximizar receita. Cada banheiro movido para baixo do convés principal significava que mais assentos podiam ser instalados acima, o que se traduzia diretamente em mais lucro para a companhia aérea. Matemática simples com execução complexa. Essas instalações no convés inferior não eram banheiros portáteis glorificados. Precisavam de pressurização completa, controle climático, água corrente, oxigênio de emergência e todas as características de segurança de um banheiro na cabine principal, bem abaixo dos pés dos passageiros. Os passageiros frequentemente achavam a experiência uma aventura quase surreal, conversando com estranhos em um clube social improvisado abaixo do convés de passageiros. Comissários de bordo monitoravam cuidadosamente o fluxo para garantir que ninguém ficasse preso durante turbulências ou embarque. Mas tem mais. Atrás desses banheiros, no mesmo compartimento do convés inferior, escondia-se outro segredo: leitos dedicados para descanso da tripulação. Em voos maratonas de 15 horas, a tripulação exausta podia se esconder atrás de cortinas de privacidade em aposentos de verdade para dormir, completamente isolados do caos do passageiro acima. Não eram assentos apertados de avião, eram projetados para descanso de verdade, essencial para a segurança e qualidade do serviço em jornadas ultralongas. Esses espaços especializados mudaram tudo para o gerenciamento da fadiga da equipe. Tripulações melhor descansadas significavam melhor serviço e maior segurança. Contudo, exigiam vigilância rigorosa. Protocolos claros regulavam o acesso, especialmente durante turbulências ou emergências. Essas instalações únicas no nível de carga simbolizavam a filosofia do A340: ultrapassar todos os limites, usar cada pé cúbico de espaço e questionar todas as suposições tradicionais sobre o design das aeronaves. Para os entusiastas da Lufthansa, haja rápido se quiser experimentar essa configuração única. A Lufthansa planeja aposentar totalmente sua frota de A340-600 em breve, possivelmente em 2026, se a companhia não sofrer novos atrasos na entrega de aeronaves. Seus A340-300 devem ser aposentados até 2028. Peculiaridade 5. Não podíamos deixar de mencionar isso, mesmo que não tenha relação com o A340. Au! 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 Se você já voou em certas aeronaves da Airbus, pode ter ficado parado no seu assento ao ouvir esse som peculiar logo após o pushback ou ao chegar no portão. Isso é um cachorro? No porão de carga? Uma estranha fera mecânica despertando?
Embora esse não seja um som que você vai ouvir no A340, não resistimos em compartilhar essa característica curiosa de outros modelos da Airbus, como a família A320, porque é um dos ruídos mais distintos e mal compreendidos da aviação. É chamado de Unidade de Transferência de Potência, PTU, e é puro brilhantismo da engenharia. Aqui está o negócio. Para economizar combustível, muitas companhias aéreas táxi com o motor desligado durante longas manobras no solo. Mas sistemas hidráulicos críticos, que alimentam tudo, dos controles de voo aos freios, precisam de pressão constante para funcionar com segurança. Em aviões como o A320, os sistemas hidráulicos são divididos, dependendo de bombas acionadas pelos motores. Quando um motor está desligado, a pressão cai em um dos sistemas. Aí entra a PTU. Sua função é equilibrar a pressão hidráulica entre os sistemas, usando uma transferência inteligente entre eles que cria um som rápido e rítmico de latido. Basicamente, é uma bomba hidráulica acionada por um motor hidráulico trabalhando duro para manter tudo sob controle. Aeronaves da Boeing, elas não fazem esse som exato, graças a designs hidráulicos diferentes. Então, para passageiros acostumados com outros aviões, o primeiro latido da PTU pode ser assustador, fazendo os corações dispararem e as mãos apertarem os descansos de braço. Para as tripulações da Airbus, porém, é um zumbido reconfortante. Esse latido significa que os sistemas estão cumprindo seu papel, mantendo a redundância hidráulica mesmo com o motor desligado. Algumas companhias informam os passageiros sobre isso, outras deixam o mistério no ar. O A340, com seu sistema hidráulico único de 3 sistemas, nem sequer emite esse som de latido, mas achamos que essa característica curiosa dos primos Airbus era boa demais para não mencionar. Peculiaridade 6. Vamos falar sobre o TC-JDM, mais conhecido como Deli Mike, ou Mike Louco em inglês. O A340-300 mais infame da Turkish Airlines. Por 23 anos, essa aeronave em particular virou uma lenda, uma fonte de frustração para as tripulações e de diversão peculiar para os passageiros. Shows aleatórios de luzes de aviso no cockpit, trem de pouso com vontade própria, problemas elétricos que desafiaram todos os manuais de resolução. Se você falasse confiante sobre uma partida no horário, Deli Mike te humilhava com uma luz de aviso enigmática no pior momento possível. Os mecânicos que trabalharam no TC-JDM desenvolveram seus próprios rituais. Tinham amuletos da sorte, sussurravam conversas para a aeronave antes das inspeções. Seja legal hoje, Mike. E alguns juravam que isso realmente funcionava. Os viajantes frequentes acabaram ouvindo falar da lenda. Alguns até solicitavam voar especificamente quando Deli Mike estava programado, só pela história, só pela experiência de voar no excêntrico avião da aviação. O negócio é o seguinte: toda aeronave, depois de milhares de ciclos e anos de serviço, desenvolve uma personalidade única. Seu histórico de manutenção específico, as sutis diferenças microscópicas de fabricação, até o ambiente onde opera, todos esses fatores se somam. Deli Mike não estava sozinho. Em todos os continentes, os A340 ganharam apelidos, reputações e lendas que às vezes ultrapassaram suas vidas de serviço. Esse fenômeno nos lembra que aeronaves não são apenas objetos frios, inanimados de alumínio e compósitos. Elas viram personagens na contínua história da aviação, cada uma com suas particularidades, humores e mistérios. Você já voou em uma aeronave lendária? Peculiaridade 7, 75,36 metros, ou 247 pés e 3 polegadas. Deixe isso absorver. O A340-600 era mais comprido que um Boeing 747-400, mais que 8 ônibus de Londres enfileirados. Por anos, nada mais no céu superou esse comprimento absurdo. Era realmente o maior avião de passageiros do mundo até o Boeing 747-8 Intercontinental tomar o título.
Por que esticar tanto a física de uma aeronave de um único andar? A resposta estava na capacidade sem complexidade. Enquanto a Airbus desenvolvia simultaneamente o colossal A380 de 2 andares, ou A340-600, oferecia às companhias aéreas uma opção de um único andar que podia levar um enorme número de passageiros, até 440 em configuração de alta densidade, por distâncias ultra longas. Tudo isso mantendo a simplicidade operacional de uma cabine de um andar. Mas esse comprimento extremo cria uma série de desafios de engenharia. Tanto o corpo de fuselagem flexiona e dobra constantemente, exigindo reforço estrutural massivo por toda a parte. A barbatana da cauda teve que ser feita mais alta para manter o controle apropriado, e o trem de pouso foi alongado e reforçado para evitar danos caros na cauda. Cada sistema a bordo foi levado a novos limites pela escala gigantesca. Taxiando essa fera virou uma arte para os pilotos. Eles tinham que planejar as curvas com vários quarteirões de antecedência, usando luzes especiais Wing Walker no chão para indicar o percurso das pontas das asas. A cauda varria longe nas curvas, às vezes ameaçando tudo no entorno em pátios congestionados. Alguns portões de aeroportos simplesmente não suportavam seu comprimento extremo, enquanto outros exigiam procedimentos especiais, múltiplos observadores no solo e, como os pilotos brincavam, uma prece. Dentro do avião, comissários registravam grandes distâncias numa única viagem. Caminhar da fileira 60 até a galley da frente queimava muitas calorias. Passageiros brincavam dizendo que pousavam em horários diferentes dependendo se estavam na frente ou no fundo. O ultra esticado incorporava a filosofia do A340. Se todo mundo para no razoável, continue em frente. Foi brilhante ou absurdo? Talvez os dois, mas provou algo importante. Às vezes a melhor declaração é simplesmente ser o maior. Peculiaridade 8. A experiência de decolar com A340, especialmente na variante alongada -600 carregada para um voo ultra longo, não pode ser fingida. Os motores aceleram, os freios se soltam. A aceleração começa e continua. E continua. A pista desaparece numa velocidade alarmante enquanto você ainda está firmemente plantado no concreto, aparentemente avançando centímetro a centímetro para a rotação. Um A340 totalmente carregado pode precisar de mais de 3.500 metros, mais de 11.000 pés de pista em um dia quente. Os pilotos brincam que decoram cada rachadura de uma pista longa. Para os observadores de aeronaves, registrar a rotação do A340 virou um evento, às vezes filmado com as mãos suando, na dúvida se aquele seria o dia em que finalmente faltaria espaço. Uma vez no ar, a subida é frequentemente descrita como tranquila. Esses motores modestos e o peso enorme se combinam para ângulos de subida mais suaves, que poderiam deixar os controladores de tráfego aéreo nervosos. Confirma que está subindo? Não era uma pergunta rara. O pouso traz outro tipo de drama. O comprimento extremo do A340 exige manuseio preciso. O exclusivo trem de pouso central precisa de atenção cuidadosa para o alinhamento. Ventos cruzados podem transformar aproximações rotineiras numa luta contra o grande perfil lateral da aeronave. Pilotos frequentemente falavam em passar a agulha em aeroportos desafiadores, como o antigo Kai Tak em Hong Kong, ou lutar para apoiar simultaneamente os 3 trens de pouso principais para um toque suave em aeroportos de alta altitude como Joanesburgo, onde o ar mais rarefeito reduz o controle aerodinâmico. Cada decolagem e pouso no A340 era um lembrete visceral. Esta aeronave foi construída para o cruzeiro longo e suave, não para a arrancada explosiva. Ela priorizava a resistência e controle dos passageiros ao invés de aceleração rápida ou taxas de subida acentuadas. Para os amantes do A340, esses rolamentos intermináveis na decolagem não eram um defeito, eram uma característica única, uma forma distinta de drama na aviação que você simplesmente não compra com jatos bimotor poderosos e modernos, mas muitas vezes menos característicos, mesmo que suas palmas fiquem um pouco suadas.
Peculiaridade 9. Assista um A340 durante a decolagem. Olhe para aquelas asas. Olhe de verdade. Elas estão se movendo, flexionando, dançando no vento como se estivessem vivas. Isso não é um problema, é poesia em movimento. As asas do A340 são maravilhas da engenharia, longas, esguias, com uma alta relação de aspecto projetadas para máxima eficiência em altitude de cruzeiro. 4 motores pendem de sua envergadura, adicionando peso que cria um movimento ainda mais pronunciado. Durante a turbulência, aquelas asas não lutam contra o ar, elas fluem com eles. Como uma mola absorvendo o choque, o design da asa flexível pega cada solavanco, cada rajada, cada bolha de ar e transforma tudo em um movimento gracioso em vez de um impacto brusco. O resultado? Uma das viagens mais suaves na aviação comercial. Os passageiros frequentemente comentam sobre isso. Mal senti aquela turbulência, dizem. Vendo outras aeronaves balançando enquanto seu A340 desliza pelo mesmo ar turbulento. Os pilotos conhecem bem esse segredo. Em uma turbulência moderada que faria um avião mais rígido estremecer. O A340 mantém a compostura, suas asas flexionando e absorvendo forças que de outra forma não seriam transmitidas diretamente para a cabine. Isso não é uma fraqueza, é um design inteligente. Embora aeronaves como o Boeing 787 sejam famosas pela flexão extrema das asas, a configuração de 4 motores do A340 torna o movimento particularmente hipnotizante. Aqueles motores criam um ponto de referência visual que amplifica a dança graciosa da asa. Filosofia de engenharia em ação. A Airbus escolheu flexibilidade em vez de rigidez, conforto em vez de dureza, experiência do passageiros ao invés de um machismo estrutural. Na próxima vez que estiver em um A340, pegue um assento na janela durante a decolagem. Tente voar em um enquanto ainda puder, pois o A340 está se tornando cada vez mais uma raridade nos céus. Então, o que foi o Airbus A340? Um projeto visionário ou uma vítima dos tempos que mudaram? Talvez essa não seja a pergunta. Aqueles motores pequeninos que tinham dificuldade para alcançar altitude também sussurravam sobre os oceanos sem perturbar bebês dormindo. O trem de pouso central único, que complicava as operações no solo, também abriu rotas ultralongas antes impossíveis. Os banheiros no compartimento de carga, que pareciam absurdos, maximizavam cada assento gerador de receita para as companhias aéreas. A ausência de um equipamento visível do APU mostrava uma dedicação silenciosa ao refinamento aerodinâmico. Cada peculiaridade era uma solução direta para um problema real, seja de engenharia ou comercial. Às vezes executada brilhantemente, outras vezes criando 2 novos problemas no processo. Mas o que realmente importa é o A340 ousou ser diferente. Em uma indústria cada vez mais voltada para a conformidade e padronização, ele escolheu a complexidade. Enquanto outros simplificavam, ele adicionou com confiança uma terceira engrenagem. Enquanto os poderosos bimotores conquistavam o mundo, ele defendia a liberdade dos 4 motores. O A340 nunca vendeu mais que seus rivais Boeing, e sua produção acabou sendo encerrada, mas a influência não se mede só por pedidos. Seu DNA vive em designs modernos de cabines. Suas soluções ecoam nas abordagens únicas de engenharia para eficiência e aproveitamento do espaço. Sua ousadia, sua própria existência como um fora da curva, inspirou uma geração de entusiastas e profissionais da aviação que entenderam que diferente nem sempre é errado. Qual peculiaridade do A340 te surpreendeu mais? Você tem alguma memória ou experiência pessoal voando nessa aeronave distinta? Compartilhe suas histórias e pensamentos abaixo e inscreva-se para mais investigações sobre os desafiadores de regras e caçadores de sonhos da aviação.